Olá, maravilhosas! Boa noite! Mais um dia extraordinário. Nós estamos quase na metade da nossa jornada. Você pensou que a gente ia chegar tão longe? Fala a verdade para mim. Você pensou que você ia chegar tão longe aqui comigo nessa jornada extraordinária? Hoje nós vamos aprender como reverter maldições em bênçãos. No nosso dia 23, nós vamos trazer para você a ideia de como você pode reverter maldições em bênçãos. Vem comigo? Dia 23, revertendo maldições em bênçãos. Às vezes, tomamos algumas atitudes que se tornam maldição e não percebemos até que algo aconteça. Quando nós não resolvemos as questões e quebramos princípios, geramos maldição. Existe uma frase que diz: se você quebra um princípio, o princípio quebra você. Mas quando você muda a perspectiva e começa a olhar pelo ponto de vista de Deus, até as maldições podem ser revertidas em bênçãos. Porque na perspectiva divina, tudo pode ser ressignificado. Deus deseja quebrar as maldições de nossas famílias e deixa isso bem claro em Malaquias 4, verso 6. E ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Olha que interessante. Quebrar maldições significa libertar. Libertar do pecado, da escassez, da vergonha e do inimigo para andarmos no poder da bênção. Bênção é o aumento surpreendente do que é bom, de algum benefício do que é agradável. Quando a bênção está em movimento, aquilo que está morto passa a reviver e o que está escasso começa a produzir de forma abundante. Já a maldição é o oposto disso. Ela pega o produtivo e torna estéril. Pega a vida e implanta doença. Pega a abundância e a esgota. A maldição é uma porta aberta para o inimigo em nossas vidas. Boa noite, maravilhosas que estão chegando. Vamos que vamos. É uma porta aberta para o inimigo em nossas vidas, porque ele está sempre procurando oportunidades para matar, roubar, destruir você e sua missão. Alguns cristãos vivem a vida do avesso por causa do seu estilo de vida anterior, porque vivem sobrecarregados pelo pecado, pela vergonha e pela culpa. E muitas vezes esquecem de olhar para trás e corrigir os erros do passado. Nunca foi plano de Deus que seu povo vivesse debaixo da maldição, mas estamos sujeitos a isso porque não confiamos que Deus irá cumprir as promessas que Ele tem para nós. Isso aconteceu com o povo de Israel quando estava em Cádiz Barneia. Bem à frente deles estava Canaã, a terra que Deus havia prometido, uma terra que emana leite e mel, na qual eles poderiam desfrutar de bênçãos abundantes. Mas quando os 10 espias voltaram com relatórios negativos sobre a terra, o povo de Israel resolveu não confiar que Deus lhe daria a terra, mesmo apesar de 2 espias terem trazido um relatório positivo de que eles poderiam agir, seguir em frente com fé e tomar posse da terra. Eles se recusaram a misturar a promessa com a fé. Ali, Deus estava abrindo a porta para o futuro, mas eles se recusaram a passar e abriram a porta da maldição. Mesmo após 40 anos no deserto, o povo não se arrependeu e é assim que as maldições continuam. Quando não nos arrependemos dos nossos pecados, arrepender-se é não cometer os mesmos erros. É pensar que é melhor se arrepender da incredulidade e receber a promessa do que experimentar maldições. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Efésios,
nos alerta: não deis lugar ao diabo. Efésios 4, 27. Dar lugar é da legitimidade, é se entregar, é dar a administração a alguém, é errar o alvo. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Você quer saber essa boa notícia? Preste atenção. Essa semana eu tenho uma boa notícia para você. Jesus se tornou maldição em nosso lugar para termos a bênção. Em Gálatas 3, 13 e 14 está escrito: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Hoje você tem a força para quebrar maldições e transformá-las em bênçãos, para cancelar decretos e declarar profecias. Você tem a força para remover inimigos que estavam batalhando contra a sua produtividade, a sua saúde, o seu casamento, suas emoções, as suas finanças. Deus está mudando a sua sentença e as maldições do tempo passado não se comparam com a glória que será revelada em sua vida. Você crê nisso? Este é um tempo em que Deus está te dando uma nova oportunidade para a bênção, com habilidades e força sobrenatural para transformar coisas que não são em coisas que são. E quais são os versículos de hoje para nos inspirar nessa transformação, nessa reversão de coisas ruins em coisas abençoadas? Prestem atenção. Hoje estou pondo diante de vocês a bênção e a maldição. Vocês terão bênção se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje estou dando a vocês, mas terão maldição se desobedecerem os mandamentos do Senhor, o seu Deus, e se afastarem do caminho que hoje ordeno a vocês para seguir deuses desconhecidos. Deuteronômio 11, 26, 28. Delícias da Cris. Cris, boa noite, meu bem. Boa noite, Paulo. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como a árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar frutos. Jeremias 17, 7 e 8. Tem também Deuteronômio 30, 16. Se guardares os mandamentos que eu te ordeno, que ames o Senhor, teu Deus, ande nos seus caminhos e guarde os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízes, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra, a qual passa para possuí-la. Pois ainda que os montes se movam e as colinas desapareçam, meu amor por você permanecerá. Olha a promessa do Senhor para a sua vida. Não importa o que aconteça, o Senhor, o seu amor permanecerá. A aliança de minha bênção jamais será quebrada, diz o Senhor, que tem compaixão para você. É o que está escrito em Isaías 54, 10. Vamos então transformar as coisas ruins em bênçãos, em poder, em vitória para a sua vida. E eu tenho os meus insights aqui poderosos para trazer para você nessa noite. Primeiro, o que é reverter bênção, o que é reverter maldições em bênção? Por que essa questão inicial? Então, se você sente que tem alguma coisa na sua vida que está travando, talvez tenha algum ciclo de maldição, alguma dificuldade que ela está se repetindo. E isso talvez você esteja
alimentando esse processo, esse ciclo de coisas que você já deveria ter se livrado há algum tempo, se libertado disso. Fala pra mim, você sente isso? Em algum momento que você vai fazer alguma coisa, você fica travado, não consegue fazer isso? Já parou para refletir como as decisões passadas, as coisas que você fez, ou as coisas que você viu alguém fazendo, pode estar impactando diretamente naquilo que você está fazendo hoje? Boa noite, Hélio! Então, essa é uma realidade que você precisa perceber na sua vida, porque algumas coisas que nós carregamos do nosso passado, das questões que nós vimos, que sentimos, as emoções, elas podem estar travando agora a nossa vida. Podem ser maldições que estão literalmente travando, emperrando as nossas bênçãos. Mas nesse dia 23, esse devocional ele traz pilares essenciais, que qual é o impacto dessas maldições, dessas coisas ruins na nossa vida. Primeiro, o versículo de Malaquias 4, no verso 6. E ele converterá o coração dos pais aos seus filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu venha e fira a terra com a maldição. Muitas vezes, nossas atitudes, quando a gente ignora princípios, a gente cria maldições para nossas vidas e para as nossas famílias. Mas há um poder para você reverter isso, porque esse poder que ele está mudando a nossa perspectiva para uma visão divina, para a presença do Senhor na nossa existência e na nossa vida. Então, é igual eu falei no início, se você quebra um princípio, esse princípio vai quebrar você. Mas existe também um outro pilar importante, que é o poder da bênção. Então, esse poder da bênção trazido hoje a partir de Deuteronômio 26 e 28, que diz: eis que hoje eu ponho diante de vocês a bênção e a maldição. Eis que eu lhe coloco hoje 2 caminhos, o caminho A e o caminho B. Qual é o caminho que você quer seguir? Quando nós seguimos os mandamentos do Senhor, a bênção é liberada abundantemente sobre nossa vida. Mas quando eu busco um outro caminho, eu perco a restauração da minha vida, a produtividade, a prosperidade. Então, se eu busco as coisas ruins para a minha vida, isso só vai trazer escassez e destruição. Lembre-se do que a gente falou no nosso dia 22 ontem. Inclusive, esse poder de destruição e de vida está na nossa língua. E o terceiro pilar é a importância do arrependimento. A importância desse voltar aos braços do Pai. A importância da ideia dada no filho pródigo, por exemplo. Mas essa ideia de voltar, o arrependimento, ela está nesse momento refletida em Efésios 4, 27. Não dê lugar ao inimigo, não dê lugar ao inimigo, não dê lugar à maldição na sua vida. Muitas vezes essas maldições, elas vêm de forma sutil na nossa vida. E elas só permanecem porque está faltando em nós essa escolha de voltar-se aos braços do Pai, essa escolha de não estar na presença. Então, quando a gente se volta para Deus com sinceridade e com honestidade, nós podemos reverter, nós podemos quebrar decretos e de maldição sobre nossas vidas. Então, essa é a ideia, nesse pilar do arrependimento, esse pilar de você está de volta à presença, está de volta como o filho pródigo, porque você tem a permissão, você tem a liberdade de voltar. E a boa notícia é que Cristo nos libertou dessa maldição. Perceba o quão forte é Gálatas 3, 13 e 14. Cristo nos resgatou da maldição da lei.
Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo Ele próprio maldição em nosso lugar, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus. Lembre-se que nós não tínhamos aquela descendência, mas o Senhor foi lá e com o seu sangue derramado, Ele deu a nós essa oportunidade. Então Jesus se fez maldição por nós, para que pudéssemos ser libertos. Ele foi lá e nos resgatou da maldição da lei. Então agora temos a força para que nós possamos quebrar, para que nós possamos cancelar as maldições e decretos de bênção vão surgir de forma abundante na sua vida, na sua família, na sua saúde, nas suas finanças, nos seus relacionamentos. E aí eu olho para você e pergunto, olhe para você agora, quais são as áreas da minha vida que eu ainda estou deixando que elas sejam marcadas por maldições, por grandes desafios, intermináveis desafios. Onde eu estou preso em ciclos infinitos negativos, em ciclos infinitos de escassez. Onde é que eu estou? José Santiago, quanto tempo, meu amigo! Onde eu estou preso em ciclos negativos de escassez, de coisa ruim? O que é que eu não estou deixando ir? Por que eu ainda não me decidi a voltar para os braços do Senhor, para a presença? E aí, o convite para você é, escreva no seu caderno devocional as áreas que precisam de que você se liberte, que você quebre maldições e renove a confiança que você tem no Senhor e no poder de Deus para transformar essas áreas da sua vida. E você vai orar junto. Eu quero convidar você agora nesse momento para que você possa orar comigo. Senhor, eu te entrego, Senhor, a ti as áreas da minha vida em que eu ainda estou deixando que a maldição impeça de eu receber a tua promessa. Senhor, eu escolho viver com fé, eu escolho viver contigo, porque eu sei que a presença é o meu melhor lugar, é o lugar onde eu vou me sentir bem e reverter, com teu poder, reverter tudo aquilo, Senhor, que está impedindo que as minhas bênçãos fluam na minha vida, fluam na minha história e flua em tudo o que o Senhor já prometeu para mim, porque o Senhor veio para que eu tivesse vida e vida em abundância. Eu te peço, Senhor, também que o Senhor venha trazer agora, nesse momento, uma unção de obediência para toda essa audiência que nós estamos tendo agora. Então eu quero que você declare comigo agora Isaías 54, verso 10. Vamos ler junto? Porque os montes se moverão. Porque os montes se moverão e os austeiros tremerão. Os austeiros tremerão, porém a minha benignidade não se desviará de ti. Não se desviará de ti, Senhor. E o convênio da minha paz não mudará. E o convênio da minha paz não mudará. Mas você precisa dar um passo de fé. Você precisa dar um passo de fé. Se há um relacionamento em sua vida que precisa de uma reconciliação, vá lá. Dê o primeiro passo para essa restauração, para essa reconciliação. Seja o filho pródigo que volta aos braços do Pai. Se suas finanças estão apertadas, planeje um passo de ação para que você consiga, com muita fé, a provisão divina, como ofertar ou buscar alguma situação. Pode ser um mentor, um conselho de uma pessoa, uma planilha de Excel, que seja. Mas se você tiver com essa finança desorganizada, dê um passo de fé, planeje uma ação para que você possa se libertar
dessa jornada de escassez, de negatividade. A maldição do passado não pode impedir a bênção que Deus tem para o seu futuro. Então, você precisa refazer os caminhos com fé, com gratidão, porque já foi decretado na sua vida. Deus reverterá tudo em abundância. Tudo, shalom, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Deus reverterá tudo em abundância. E hoje você tem o poder para transformar maldições em bênção. Não deixe o medo, não deixe a vergonha impedir você de tomar posse do que o Senhor, do que Deus tem para a sua vida. Porque a promessa de Deus para você está lá posta em Jeremias capítulo 17. No verso 7 e no verso 8. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor, porque será como árvore plantada junto às águas. Uau! Bendito seja aquele que confia no Senhor. E você? A pergunta é, Alcineia, como você tem vivido em relação ao perdão, ao arrependimento, à presença, a retomar essa vida nos braços do Pai? O que tem impedido você de se libertar das maldições do passado? O que tem impedido você de avançar, porque você ainda não conseguiu liberar aquilo que não lhe pertence? O que você precisa fazer hoje para dar esse primeiro passo rumo à sua transformação? O que você precisa fazer hoje? O que você precisa fazer hoje para começar a quebrar maldições, transformando, revertendo todas essas maldições em bênçãos? Gálatas 3, 13 e 14. Cristo nos resgatou da maldição da lei, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios. Cristo nos resgatou para que a bênção de Abraão chegasse até nós hoje. É isso, meus amores. E se essa mensagem falou com você, eu quero que você também compartilhe essa mensagem para que outras pessoas possam receber essa mensagem e possam também seguir firme, revertendo desafios em bênçãos, maldições em bênçãos, escassez em abundância, negatividade em bênção. E é isso que eu queria falar para você hoje. Muito obrigada por mais um dia. Estamos quase na metade da nossa jornada, abraçada pela presença. E, para concluir, ao longo de nossa caminhada com o Pai, precisamos avaliar se estamos andando em bênção ou maldição. Se você percebe que há escassez e esterilidade em alguma área da sua vida, este é o momento de entrar em satisfação e mudar a sua rota. Peça perdão, alinhe-se com o céu e faça uma oração rompendo esse ciclo de maldição. Deus deseja te abençoar. Então coloque-se no caminho da abundância e faça um ato profético, como um memorial de um novo tempo. Boa noite, Carlinha. Nós já estamos concluindo, mas amanhã estamos de volta para que nós aprendamos como nós vamos fugir das armas do inimigo. E nós estamos lendo o Abraçada pela Presença, o devocional, uma jornada de 50 dias de transformação, que é da Bispa Dice Carvalho. Eu convido você para estar conosco no nosso grupo exclusivo de WhatsApp, onde eu posto todas as nossas tarefas de alta performance para você avançar nessa jornada de transformação rumo à presença. Muito obrigada, um beijo para você e até amanhã.